Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo tutorial no canal. O vídeo de hoje é a segunda e última parte do nosso tutorial de seleção de nave do nosso projeto de asteroides. Mas antes da gente continuar, se você curte o nosso conteúdo, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos, que o seu apoio é muito importante para nós. E se você ainda não é um inscrito no canal, aproveite e inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Pessoal, continuando do ponto onde eu parei no último vídeo, agora só falta a nossa lógica no Script Graphic para fazer a nossa cena funcionar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vamos vir aqui em Visual Script, cenas variáveis, aqui no Script Graphic do nosso SpinShip, dá um duplo clique, traz aqui o seu Script Graphic. Vem aqui, pessoal, em opções de variáveis, vem aqui em App, e nós vamos criar uma variável aqui. Essa variável é o que nós vamos utilizar para selecionar a nossa nave. Então aqui eu vou criar uma variável chamada de ship model. Ship model. E aqui, pessoal, é um inteiro. Deixa eu dar um Ctrl S, salvar. Por quê? Porque nós vamos utilizar essa variável aqui, gente, para selecionar a nossa nave. Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Agora aqui em cenas, Sample Scene, a nossa cena principal. Nós temos aqui o nosso model. E aqui, pessoal, nós temos aqui o nosso chip 1, chip 9 e chip 6. E aqui nós temos um chip index. E é aqui, pessoal, que acontece a seleção da nossa nave. A gente ativa aqui o nosso Active Chip utilizando o chip index como a variável de controle. Porém, pessoal, eu não vou modificar agora esse chip index. Agora aqui eu vou tirar o nosso chip index e vou colocar aqui a nossa variável de app, chamado chip model. Vou arrastar para cá. Ela é um inteiro. Eu vou utilizar esse índice do chip model no lugar do chip index, para a gente poder selecionar aqui das nossas naves disponíveis. Aqui, pessoal, vou fazer só uma modificaçãozinha. A gente tem aqui o chip 1, chip 9, chip 6. Eu vou deixar em ordem crescente, 1, 6 e 9, que se eu não me engano foi isso que eu fiz aqui no nosso chip index. Eu acabei deixando, acho que com essa disposição, 1, 6 e 9. Então, só para a gente manter a coerência, eu vou deixar aqui. Ok. Agora a gente pode voltar aqui para o nosso chip screen. Vou voltar aqui para o nosso chip screen. SpinShip. Point. Aqui a gente tem as nossas naves, que eu nem falei, gente, aqui, deixei 1, 6 e 9. Ok. Então agora, pessoal, vem aqui no seu SpinShip. Vamos criar aqui as nossas variáveis para funcionar com o nosso projeto. Então, se você der um duplo clique, a gente tem aqui a nossa variável de aplicação, que é o chip model. E aqui, pessoal, essa variável ela funciona para todo o nosso projeto. Por quê? Ela é uma variável de aplicação. Normalmente aqui a gente tem o nosso Visual Script cenas variáveis, que são as variáveis que a gente utiliza em uma cena específica. Então, não tem nenhum problema. A variável do tipo gráfico, que é o que ela determina apenas as variáveis desse gráfico. A variável de objeto, como vocês sabem, a gente pode utilizar essas variáveis para fazer leitura, inclusive de outros script graphic. E as variáveis que são salvas, que é onde a gente guarda os nossos saves. Então, só fazer um breve resumo aqui das nossas variáveis. Então aqui, pessoal, nós vamos criar, primeiramente, em variável de objeto, nós precisamos criar uma lista com as nossas naves, que eu acho que fica muito mais fácil para a gente controlar. Então aqui eu vou criar uma nova variável chamada de shiplist. Ela é um tipo de lista. E agora, pessoal,
se vocês estão acompanhando o nosso tutorial desde o início, quando a gente passou aqui para essa versão 6 do Unity 6, você pesquisar agora por lista, ele não vai mais aparecer. Ele vai aparecer agora um AOT list, ok? Diferente de como a gente tinha aqui, deixa eu pegar aqui no Sample Scene. Player, Model, a gente tem uma outra lista aqui, ó, tá vendo? A gente criava a lista de naves, né? A gente criava uma lista de Game Objects. Isso aqui mudou, tá, pessoal? Houve uma atualização aí no Visual Script. Então agora a gente não usa mais dessa forma. Ele vai aparecer da seguinte forma, ela vai aparecer como uma AOT list. Então, deixa eu clicar aqui list novamente. Deixa eu criar de novo, né? Ship list. É uma lista. Aí vem aqui, ó, AOT list, não tem problema. Aqui, pessoal, isso é só uma questão de compatibilidade, mas não muda em nada o funcionamento das nossas listas, ok? Então a gente vai criar aqui um campo, que é o nosso index 0. Aí ele pergunta aqui o tipo. No nosso caso, é um Game Object, que é a nossa nave aqui, ó. Nosso Star Sparrow 1. Você pode colocar aqui. Vamos criar um segundo item. Mais uma vez, outro Game Object. Sparrow 6. Mais um Game Object. E o Sparrow 9. E aqui, pessoal, da mesma forma como a gente fazia uma lista, a gente pode ter uma lista de diversas opções. Pode ser um float, pode ser um inteiro, uma string, um bool, pode ser um vector 3, não tem problema, no nosso caso é um Game Object. Então, não muda em nada o funcionamento da nossa lista. Feito isso, agora dá um duplo clique aqui no seu script graphic do nosso ShipSpin. Nós vamos utilizar aqui o start por enquanto, eu não preciso do update. Então aqui no start, o que nós vamos fazer? Primeiro vamos criar duas variáveis do tipo gráfico, uma chamada de current index, que é um inteiro, 0, e uma segunda variável chamada maxi index, para a gente poder controlar a posição da nossa lista. Ok? Para a gente saber exatamente qual Game Object aqui a gente está selecionando. Aqui, pessoal, eu vou começar assim, ó. Eu vou começar com uma seleção inicial, pré-selecionado, que é a nossa nave aqui, o Sparrow 1. Ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte coisa. Eu vou pegar aqui a minha lista, arrasta aqui para o seu script graphic, botão esquerdo do mouse, né, pessoal? Segura aqui na variável, arrasta aqui, para a gente poder pegar ela. Botão direito do mouse, Game Object Set Active. Eu só digitar Set Active Game Object. O Game Object que eu quero aqui é o primeiro item da nossa lista. Então vem aqui, ó, na sua lista, Collection, First Item, arrasta para cá. Conecta aqui no nosso Set Active Game Object. Vamos deixar aqui como verdadeiro. Conecta. Então, assim que iniciar o nosso game, a gente vai ter essa nave 1 pré-selecionada. Agora vamos aqui preencher o nosso maxi index. Eu preciso pegar aqui da minha lista. Eu preciso saber quantos itens eu tenho aqui. No caso aqui eu só tenho 3, mas eu preciso saber. Então vem aqui, Collection, Count Itens. Eu vou colocar aqui, ó, o valor de Count Itens no meu Maxi Index. Ok. Vou falar aqui que o meu Current Index, que no caso aqui é o nosso primeiro item, é 0. Então seleciona aqui, ó, Current Index. Ele é um tipo inteiro.
é 0. E eu vou falar que o nosso chip model, que é a nossa variável de aplicação. Aperta o Alt, tá, pessoal? Quando você arrastar para cá para mudar de get para set, eu vou falar que o valor do nosso chip model é o valor do nosso corrente index. Ok, mas ficou fácil. Se você quiser, dá para a gente compactar isso aqui assim, ó. Acho que fica mais fácil de visualizar. Isso aqui é o nosso setup inicial. Ok? Feito isso aqui, pessoal, a gente já até pode criar os Unit Events, onde a gente vai ter a ação desses dois botões. Então, vamos criar aqui dois Unit Events. Então, botão esquerdo do mouse, Event, Unit Event. Eu vou aproveitar o nome aqui, ó, de Start, que a gente já tem lá no botão. E aqui a gente vai utilizar um Load Scene. Scene Manager, Load Scene, Scene Build Index in Mode. Deixar como single. Scene Build Index agora é o 2, porque o 1 é o nosso chip scene, então o nosso sample scene é o nosso índice 2, que é o que a gente já tinha selecionado aqui, ó, no nosso profile. Ok. Beleza. Aqui a gente também pode já deixar indicado Start Play Button. Vou colocar aqui Play Button. Vamos duplicar esse evento aqui. Eu vou chamar ele de Nesket. E aqui a gente vai criar uma ação na nossa animação para a gente poder selecionar a nossa nova nave. Então, por enquanto eu não vou mexer aqui. Vamos voltar aqui para a nossa cena. Deixa eu clicar aqui em Overview, Play Button, Start. Eu vou pegar aqui o Play. Então, no nosso botão de Play, eu vou colocar. Deixa eu pegar aqui o Play novamente. Aqui, ó. Aqui agora é Selected, né? O nosso Play. Aqui a gente está utilizando no Main Menu, que é Script Machine, que está aqui, ó. Muda aqui, gente, ó, para Chip Spin. Então pega o Chip Spin, botão esquerdo do mouse, arrasta para cá, ó. Mesma coisa. Script Machine, Trigger Unit Event, e aqui a gente pode até deixar com Start. Se a gente quiser testar isso aqui, dá um Ctrl S, salva, pode dar um Play. Ok, eu vou deixar assim, tá, gente? Só clicar no Play para ver se está tudo certo. Beleza, ó. Nosso Play está carregando normalmente. As modificações que eu fiz aqui continuam relevantes. Então tá tudo certo. Então aqui tá funcionando. Vocês viram que foi bem rapidinho, tá, gente? Bem simples. O próximo aqui é o Nesket. A gente vai fazer a mesma coisa. Arrasta para cá. Script, Trigger Unit Event. E aqui, em vez de Halt to Play, a gente vai usar aqui o... Deixa eu dar um Ctrl C. Ctrl V, Nesket. Ok. Ctrl S, salva aí, tá, pessoal? Feito isso, agora vamos arrumar aqui o nosso Animator, para a nossa animação não ficar mais rodando assim desse jeito. Então dá um duplo clique aqui, tira o loop. Aqui no Animator, pessoal, botão direito do mouse, Create State. Vamos criar um estado em branco, um Empty State. Empty. Vamos colocar o nosso Empty aqui como default.
nosso rowship, pode deixar aqui. E aqui, gente, ó, do NState, vamos fazer uma transição aqui para o nosso rowship. E do rowship nós vamos criar uma outra transição para o exit. Vem aqui em parâmetros, pessoal, vamos criar um parâmetro do tipo trigger e nós vamos chamar de new ship. Então, a partir aqui, ó, do nosso NState, deixa eu clicar aqui em settings, nós vamos disparar, tocar a nossa animação quando o nosso new ship for acionado. Transição aqui pode ser 0. E aqui, pessoal, no final, você deixa assim mesmo, por padrão, que assim que ele terminar a nossa animação, ele vai sair aqui da nossa animação, ele vai parar a nossa animação. E aqui você pode deixar no default. Agora é só vir aqui, ó, no seu Script Graphic, botão direito do mouse, Add Node, Set, Trigger, Animation. E aqui, gente, ó, o nosso Nested Ship, nós vamos colocar aqui o nosso New Ship, para a gente poder acionar o nosso Animator. Então, voltando aqui para o nosso. Vamos dar um play. Aqui, ó, nossa animação está parada, Nested Ship, ok. Então está funcionando direitinho aqui o nosso botão. Agora é só a gente fazer a troca da nossa nave conforme a nossa lista. E para isso é bem simples, tá, pessoal? A gente vai aproveitar aqui a nossa animação. Tá vendo aqui, ó, o nosso rowship. Como a gente tem 30 frames aqui, pessoal, eu vou aproveitar aqui, ó, quando chegar no frame 15, onde a nossa nave ela chega nesse ponto aqui, a gente vai criar aqui, gente, ó, um trigger event. Ó. Adiciona um evento aqui na sua animação. Função, script machine, propriedades, método. E aqui procura aqui, ó, trigger unit event. Ele pede uma string. Vamos colocar aqui como Nested Ship. Aproveitar aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Nested Ship. Ok, vamos voltar agora aqui para o nosso Script Graphic. Dá um duplo clique. Vamos agora criar a nossa rotina aqui. Botão direito do mouse, Event, Unit Event. Ctrl V aqui, ó, nosso Nested Ship. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso corrente index e vai desativar. Então pode pegar aqui, ó, Set Active, duplica, arrasta para cá. Então vamos pegar aqui o nosso Ship List. Collection, List, Get Item List. O item que eu quero pegar é o nosso corrente index. Arrasta para cá. Conecta aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é desligar esse GameObject. Ok. Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso corrente index, vamos adicionar 1, então add e escalar para a gente poder adicionar 1 ao nosso corrente index. Vamos passar o resultado dessa adição para o nosso corrente index. Aí o nosso corrente index é C2. Deixa eu colocar assim, acho que fica mais fácil. Depois você compacta aí, tá, pessoal? Da melhor forma que você achar. Feito isso aqui, agora a gente vai comparar se o nosso corrente index é maior ou menor do que o nosso max index. Isso aqui é para a gente manter controle do nosso índice, né, para a gente não passar por ele. Aqui eu vou usar um node de lógica, se ele é menor que o nosso max index.
E depois disso, a gente vai para um if de controle. E aqui, pessoal, o que acontece? Se o nosso index ele for igual a b, né, ou se ele for qualquer coisa diferente, né, do nosso a menor que b, e essa condição for falsa, eu vou falar que o nosso corrente index é 0. Para a gente voltar ao início. Ok? E se ele for menor, se a nossa condição for verdadeira, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui do nosso chip list, nós vamos pegar o item, collection, list, get item list, o valor do nosso corrente index, e nós vamos colocar no nosso setActive GameObject. Então pega aqui o seu setActive, duplica, arrasta para cá. Conecta aqui, ó, o corrente index para o nosso getItemList. Conecta aqui se ele for verdadeiro. E aqui o nosso setActive passa a ser verdadeiro. Porém, pessoal, quando a gente fizer aqui o nosso falso, que a gente muda esse corrente index, depois disso aqui, basta você conectar aqui no seu setActive, que o que ele vai fazer? Como ele já mudou o corrente index, ele vai ler aqui, mais uma vez, o nosso chip list com o valor de index que a gente selecionou aqui. Acaba seguindo essa lógica de ordem, tá, pessoal? E feito isso aqui, por último, basta você pegar aqui o seu corrente index e selecionar aqui a nossa variável de aplicação, ShipModel. Aperta o Alt, arrasta para cá, conecta aqui. E fala que o seu ShipModel é o valor do nosso corrente index. Entendeu, pessoal? Bem bacana, né? Aqui, se você quiser, pode fazer assim. Eu acho que dá para entender, acaba compactando bem o gráfico. Acho que fica mais fácil. Ou melhor assim. Ou assim, né? Eu acho que fica melhor. Acho que assim fica um pouquinho mais fácil. Aqui a gente pode trazer tudo para cá. E aqui a gente pode fazer assim. Prontinho, acho que fica bem compactado, dá para ver direitinho. A gente pode agora agrupar tudo isso aqui. Deixa eu colocar assim. Aqui a gente coloca como cell chip. E aqui a gente pode pôr como Nesket Button. Pronto. Acho que dessa forma fica bem organizado. Dá para ver bem os gráficos. E agora é só a gente testar para ver se está funcionando tudo direitinho. Vou dar um play aqui rapidinho. Nesket Chip. Olha lá, funcionando perfeito. Já trocou. Ok. E volta para o início. Que bacana, né, pessoal? Olha só conferir aqui. Vamos dar um play. Olha lá.
Legal. Funcionando direitinho. Ok, agora só falta eu achar aqui aonde está essa variável. Aqui que ele está dando como erro. Player not found. Aqui, declarações de variável. Eu vou procurar aqui, pessoal, onde está. E aí eu já volto. Ok, pessoal, de volta aqui, ó. Eu acabei esquecendo, ó, quando a gente... Lembra que eu fiz o prefab só para a gente pegar os modelos? Eu esqueci aqui, gente, ó, de desativar tudo isso aqui, ó, nesses modelos. Por isso que está dando esse erro. Ó, deixa eu dar um clear aqui, deixa eu dar um play. Quando a gente reativa esse GameObject, olha só, dá esse erro porque eu ativo todas essas script machine aqui nesse momento. E não é isso que eu quero, né, gente? Eu só precisava do modelo. Então vem aqui, ó, no Sparrowship. Vamos tirar essas script machine que a gente não precisa delas. Então remove component, remove component, remove component, variáveis, remove component. A gente só precisa deixar aqui o nosso render mesh. O 9 é a mesma coisa. Opa, remove component. Remove component. Aqui também, remove component. Remove component. Perfeito. Deixa eu dar um clear. Mais um play. Prontinho. Nested chip. Ok. E aqui a gente dá um play. Ah, perfeito, pessoal. A única coisa que a gente precisa ficar atento é que essa lista aqui, ó, do spin chip precisa ter a mesma ordem que a lista que você deixar aqui no nosso sample scene de chips available. Ok. E com isso, pessoal, eu encerro esse nosso tutorial de seleção de nave. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela audiência, principalmente aos inscritos do canal. Muito obrigado! E não esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante para nós. E se você está chegando agora no canal, aproveite, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal ou acompanhar as nossas gameplay do nosso quadro de Vamos Jogar. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima! Fui!